tô gravando, o Jimmy respondeu que tá. Ok, tipo, como se fosse um ok. Oi, Jimmy, tudo bem com você? É isso que eu vou estar falando aqui. Vamos tá vendo se o Jimmy vai estar bem ou não, né? Eu espero muito que ele esteja bem, porque é horrível saber que alguém não está bem. Ele disse oi. Eu disse oi também, né? Tipo, oi, oi, oi. Aí nunca mais acaba o oi. Ele está digitando. Como vocês podem ver ali em cima, ele está digitando. Ele disse que está bem, né? E eu também estou bem. Imitando a Neide naquele vídeo de traição do Jungkook, né? Mas tudo bem. Que bom que está bem, né, Jimmy? Que bom que você está bem. Ele está digitando. Continuando digitando. Ele disse sim. Aí eu respondi sim, KS. Tipo, bem aleatório esses KS, entendeu? Bem aleatória essa resposta, tudo bem. Ele disse kkk. Então, de mim, o que você está fazendo de bom? Meio que eu tava apagando isso porque eu não ia estar perguntando isso, mas eu resolvi estar perguntando sim pra saber. E o que será que o Jimmy está fazendo agora, nesse momento? Será que ele tá fazendo alguma coisa, sei lá? Claramente ele tá conversando comigo e ele está digitando. Vamos ver o que ele vai falar. Continuando a digitar de mim, ele disse que nada e perguntou o que eu estava fazendo. Eu também não estou fazendo nada. Eu escrevi falando, mas eu não estou fazendo nada. Ele disse kkk. Eu respondi igualmente ao que ele respondeu. Ficou igual, né? Mas tudo bem. Ele está digitando novamente. Vamos ver o que ele vai digitar. Ele me perguntou se eu estou feliz. Bom, né? Eu não sei se eu estou feliz ou não. Então eu vou falar que eu não sei. Quanto demora pra escrever? Ai, gente, demorou pra escrever, mas tudo bem. Ele tá digitando e hoje está sendo pra mim um dia normal, como todos os outros. Ele perguntou por quê. Aí meio que isso foi a resposta do que ele perguntou. Aí eu perguntei pra ele se ele está feliz ou não. E ele tá digitando. Vamos ver o que ele vai responder. Tá digitando novamente. Ele disse que sim. Que bom, né, que ele tá feliz. É muito bom saber que ele está feliz. Eu disse que bom. E será que aconteceu algo especial na vida dele pra ele estar feliz? Eu vou estar perguntando isso pra ele, pra ver se aconteceu alguma coisa assim especial na vida dele que ele ficou mais feliz. Vamos ver o que ele vai falar, porque ele tá agitando ali. Ele disse que não. Ele está feliz aleatoriamente mesmo, porque ele quer. Aí eu disse assim, ok, né? Aí mandei KS novamente, porque eu adoro mandar isso. Eu tô falando assim de mim, eu apaguei porque, tipo, mano, eu escrevo muito noob, aí eu uso o tradutor, né? De mim, ele manda esse emoji. Você, de mim, o que você acha da Neide? Vamos ver o que ele acha da Neide. Isso é uma pergunta que todo mundo quer saber o que ele acha da Neide. Eu acho que todo mundo sabe que ele não gosta da Neide. No grupo ali veio mensagem dele, ele mandou um áudio, mas tudo bem, não é nada demais. Ele disse que ela é chata. Sem processo, nem conheço a Neide, mas tô falando isso. Dá pra perceber que ela é chata nos vídeos. Ele disse que odeia a Neide, gente. Pra que tanto ódio? Eu disse assim, não conheço ela, mas tudo bem, né? Não conheço a Neide, eu ainda não conheço ela. Só nos vídeos. E ele perguntou o que eu acho da Neide. Eu não conheço ela, mas eu não gosto dela também, porque de tudo que falam delas nos vídeos de BTS, ligação e tal, ela é bem chata, né? Pro Jimin achar isso e falar, não gosto da Neide e tal. Então, né?
Ele diz, que bom, né? Ele fica feliz quando ele vê que alguém não gosta da Neide igual ele tá digitando, ele falou Kaká. Ele não é muito feliz com mentira. É porque ele gosta de mandar poucos Kaká, né? Porque não sei porque também, porque ele quer. Ah, não sei o que dizer. Não sei o que dizer nesse momento. E vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Os meninos estão me atrapalhando. Sério? Não é novidade. Mentira. Mentira, isso não é novidade. Sei lá, pera. Mano, o que eu tô falando agora? O que eles estão fazendo pra atrapalhar o Jimin? O que será que eles estão aprontando pra atrapalhando o Jimin? Tô perguntando isso pra ele. Eles estão falando o que tá escrito aí, vocês viram? Eles, oh my god. Ai, gente. Manda um oi pro Yoongi. Vamos mandar um oi pro Yoongi, né? Oi, Yoongi. Eu gosto do Yoongi, gente. Ele é meu ultimate do BTS. Provavelmente vocês já perceberam isso. Aí ele falou assim, tá. Aí eu mandei KS aleatoriamente, só pra não falar nada. Ele falou, oh. Aí eu falei, oi? Meio como que se ele tivesse falado oi, porque eu achei que o Jimin tinha resolvido esses dois oi, como se fosse oi, mas não é. Ele gritou, oh, meu Deus do céu, ele gritou. Aí eu falei, KS, aleatoriamente, como vocês sabem, eu mando mensagens muito aleatórias. Mentira, vocês não sabem porque tipo, vocês não conversam comigo. Quem é o que mais está te atrapalhando nesse momento? Vamos saber agora nesse momento quem tá atrapalhando mais o Jimin. E o Yoongi me mandou um beijo. Outro beijo pra mim também, né? KS, mandei KS, porque nesse momento que ele falou isso, mas eu fiquei sem reação. Não sei porquê, mas eu fiquei sem reação. Como ele não respondeu minha pergunta, eu mandei esses pontos de interrogação. Vamos aqui ver, ele está digitando. E ele disse que eles pararam porque eu perguntei. Imagino mesmo que eles tenham parado porque eu perguntei, porque senão eles iam ficar tipo, nossa, Jimmy, como você é chato de ficar falando que a gente é chato e tal, entendeu? O J-Hope perguntou de quem eu gosto do BTS. Eu gosto do Suga do BTS. Eu já falei nesse vídeo que ele é meu ultimate. O Jimin tá digitando. O Jimin disse que vai mostrar pra ele. Eu disse, tá bom, né? Eu disse só tá. Eu ia falar, assim, falar o que ele vai falar, sei lá. Eu ia falar isso. Ele falou que te ama, o Jimin disse que o Yoongi disse que me ama. Eu fiquei tipo, nossa, eu mandei, mas só que em vez disso eu mandei 3 pontinhos. Ele disse, mano. Porque tipo, mano, o cara nem me conhece. Estou muito feliz agora, né? Ele disse assim, oi. Eu respondi, oi. Ele tá digitando nesse momento, vamos ver o que ele vai falar. Ele disse que vai no banheiro e já volta. E os meninos estão lá, né, no lugar que o Jimin tá. Eu disse, ok. Aí eu disse assim, devo esperar você voltar pra mandar mensagens. Tá digitando, né? Será que é o Jimin? Será que alguém do BTS pegou o celular dele? E disse assim, oi, eu sou o J-Hope. Eu respondi oi também, né? Porque eu disse oi, eu respondi oi. Tá digitando? Aí disse que pegou o celular do Jimin. Eu disse que percebi, né? Claramente eu percebi. Mano, foi muito cash. Todo mundo percebeu isso agora. Tchau, ele tá voltando. Fez o que o J-Hope disse. Eu disse, tá, ok. Tá digitando.
Acho que é o Jimin, né? Oi, voltei, claramente é o Jimin. Eu disse oi, Jimin. Tá digitando. Quem tava falando com você? O Jimin perguntou. Eu disse assim, o J-Hope. Ele tá digitando. O J-Hope manda umas carinhas bravas. Não precisa ficar bravo com o J-Hope, tá bom, Jimin? Não fica bravo, ok? Ele disse assim, tá bom. Eu mandei isso. Esses olhinhos de como manda no celular, desculpa ter enrolado pra falar isso. Aí ele perguntou se mais alguém havia mandado mensagem. Eu disse que não. Ele disse que bom. Eu disse assim, imagino que você não deva gostar que pegue nesse celular. Ele tá digitando, eu também tava digitando ao mesmo tempo, né? Eu disse assim, eu odeio. Eu acho que ninguém deve gostar disso, né? Ele tá digitando. Ele disse assim, Ele tá digitando de novo. E ele disse que o Jin tá gritando pela janela que me odeia. Nossa, por quê? O que você fez de errado pra o Jin tá tão bravo assim? Ele tá digitando. Será que ele quebrou os copos rosa do Jin? Gente, eu escrevo muito errado, por isso que eu demoro pra digitar. O Jin tá digitando. E ele disse que pegou o celular dele. Eu disse assim, tá. Tá mandando ainda, não foi? Agora foi. O Jimmy tá digitando. Aí eu pergunto o que o Gui está fazendo. Ele disse que o Gui não tá fazendo nada. Aí eu disse assim, nossa. O Jimmy tá digitando. Vamos ver o que ele vai falar. O Nanjun quebrou os copos do Jin. Eu disse, meu Deus. Alguém está vendo você mexendo no celular, conversando comigo? Sei lá, tô perguntando isso pra ele. Tô digitando nesse momento. Ele disse que o Nanjun se escondeu. Imagina mesmo que ele tenha se escondido, porque o Jin deve ter ficado muito bravo. O Jin disse que tem sim alguém vendo ele mexe no celular e conversando comigo. Eu perguntei quem. Ele disse o J-Hope. Ele tá digitando novamente. Quem é o membro mais chato pra você? Vamos perguntar isso pro Jimin. Vamos ver quem que ele acha mais chato. Ele tá digitando. Ele disse assim, ops. Eu perguntei assim, que? Eu abreviei pra ficar mais fácil. Ele disse que não sabe. E ele tá digitando. E ele disse que o Jungkook tá tomando todinho. Eu disse assim, tinha que ser o Jungkook pra tá tomando todinho nesse momento. Ele é o rei dos todinhos. Mentira, eu não disse isso, só que isso assim, tinha que ser o Jungkook. Eu disse assim, e mais tarde conversamos, ok? Tchau, o vídeo já tá bem grande que eu tô gravando aqui, nem sei se você sabe que eu tô gravando. Mas tudo bem, eu acho que sabe.